Queria fazer algumas considerações sobre a possível mudança da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Antes de tudo, é preciso compreender que a importância do Brasil para Israel é quase nenhuma. Nenhum primeiro-ministro israelense visitou o Brasil até o dia de hoje. A balança comercial entre Brasil e Israel, ela gira em torno de compras de parte do Brasil mais ou menos situadas na casa de 900 milhões de dólares, não chega a 1 bilhão. E o Israel compra do Brasil cerca de 400 milhões de dólares por ano. Então é possível ver que praticamente não existem muitos produtos brasileiros que interessam a Israel, e em contrapartida existe uma certa procura de produtos israelenses pelo Brasil, mas que também não é tão significativo assim. Hoje, em Jerusalém, existem duas embaixadas, a americana e a da Guatemala. Para levar a embaixada americana para Jerusalém, o Donald Trump simplesmente gastou 100 dólares, que foi o preço para tirar a placa de embaixada em Tel Aviv e colocá-la em Jerusalém, e tirar a placa de consulado de Jerusalém e colocá-la em Tel Aviv. Foi só isso que ele gastou. No mais, tudo continua exatamente como era antes. Todos os serviços que eram oferecidos pela então embaixada em Tel Aviv continuam sendo oferecidos da mesma maneira e da mesma forma no atualmente consulado de Tel Aviv. O mesmo acontece com o que era antes consulado e agora virou embaixada em Jerusalém. Ou seja, além do fato político, relevante, evidentemente, nada mais aconteceu. O segundo país que fez a mudança foi a Guatemala, cuja importância mundial todo mundo conhece. O Paraguai também chegou a fazer essa mudança, mas assim que houve a mudança de governo, voltaram atrás e ficou tudo como era antes. Então, essa mudança que possa acontecer da Embaixada Brasileira para Jerusalém, além de um gasto absurdo em dinheiro, não terá maiores significados, nem políticos e provavelmente nem muito econômicos, a não ser a possível perda de mercado brasileiro no Oriente Médio, e aí situando-se, ou retirando-se o Estado de Israel, o comércio que é praticado hoje com os países árabes, que este sim é um comércio muito mais volumoso e muito menos deficitário, ou seja, os países árabes compram muito mais produtos brasileiros do que o Brasil compra dos países árabes. Existe muita exportação de carne de frango, especialmente de frigoríficos em Santa Catarina, que seriam os primeiros, provavelmente, a sofrer um baque nesse sentido, caso os governos árabes queiram fazer alguma retaliação. Em relação à possível ida de Netanyahu à posse do presidente eleito, isso ainda está sendo discutido, isso ainda não é final, e nós esperamos que possa ser, de alguma forma, talvez ainda revertido. Eu acredito que as relações que já começam a surtir algum tipo de efeito, no sentido de que o governador eleito do Rio de Janeiro gostaria de vir comprar drones que disparam armas aqui em Israel, eu posso garantir a vocês que esse tipo de drone não é usado aqui, nunca foi utilizado aqui, e creio eu nem poderia, por ser um artefato que não tem a menor condição de ser preciso, ou seja, estando no ar, da maneira como fica um drone, conseguir mirar em algum lugar e acertar com precisão seria como tirar na cena. Duvido muito que isso acabe se concretizando, porque seria o absurdo dos absurdos, um gasto monumental em dinheiro que pouco uso prático vem a ter aí no Brasil. Eu acho que Israel pode sim ajudar com muita tecnologia
que está disponível, e essa tecnologia toda, ela sempre esteve disponível. Desde 2010 existe um acordo assinado entre o Mercosul e Israel, que facilita muito as importações por parte dos países do Mercosul de tecnologia israelense. Nós temos aqui tecnologia muito boa na questão de dessalinização de água do mar. Toda a água hoje que é consumida nas casas dos israelenses, ela provém de usinas de dessalinização que entregam uma água pura. Esse tipo de tecnologia, claro, poderia ajudar bastante, eu imagino, e tantas outras nas áreas de medicina, principalmente. Eu acredito que nós possamos, de alguma maneira, nos ajudar mutuamente, no sentido de que nós, os brasileiros e judeus progressistas que aqui moramos, vamos tentar, de toda forma, demover o nosso primeiro-ministro da sua ida ao Brasil, e nos ajudaria bastante se os progressistas brasileiros tentassem mostrar que essa mudança de local de embaixada de Tel Aviv para Jerusalém tem muito mais a perder ao Brasil do que em termos de ganho para Israel. A todos vocês, shalom.